filtro da informação através de uma percepção humana, quando eu coloco um algoritmo, quando eu coloco uma inteligência artificial, será que eu não retiro a percepção humana? Será que eu não faço com que as pessoas sejam manipuláveis? E por isso o nosso painel se chama Seremos Todos Algoritmos, manipulados por essa informação? E depois de te provocar nisso, eu continuo a pergunta do Luiz. O que você acha, Théo? Achei muito bacana a pergunta, porque o que eu entendo dentro de uma linha onde você tem, por isso que eu falei muito de probabilidade, né? Então, assim, existe uma camada até onde o dado pode sustentar basicamente uma linha de argumentação ou uma linha de entendimento. Existe uma camada onde o humano vai ser sempre necessário. Eu sou o cara que briga muito contra... Quando a gente fala de tecnologia, tem muita gente que acredita que a tecnologia vai substituir as coisas humanas. Eu não acredito de forma alguma nisso, assim, eu acho que isso é uma grande besteira, uma grande falácia. O humano ele vai ser sempre necessário por essa camada de percepção e de contexto, que é muito difícil, é um volume muito grande de variáveis para você replicar isso. E aí, por mais que você desenvolva máquinas com aprendizado e etc., elas têm limitação. Eu vou te dizer que isso vai ser para sempre? Aí é muito difícil da gente dizer, mas hoje, a Tânia talvez possa complementar se ela puder corroborar com isso, mas é muito difícil você imaginar um cenário onde você consiga entender os dados, as máquinas, substituindo o homem para ter a camada humana ali em cima. Eu não consigo ver isso de frequentes maiores eventos de inteligência artificial do mundo e não consigo ver isso. Não sei se você concorda comigo, Tânia. Concordo plenamente, Theo. Isso ainda está nos filmes de ficção científica. Então, a gente vê o uso errado da tecnologia e ela gerando impacto, mas a máquina ainda não substitui o homem. A gente diz que a máquina, ela existe, o algoritmo, a máquina, o robô, ele existe e a inteligência artificial, né, para amplificar a engenhosidade humana. É lógico que na medida que você treina, que você está falando em probabilidade, em estatística, então eu vou treinar o algoritmo. A base de treinamento desse algoritmo, ela replica o comportamento humano. Então, não é que o algoritmo é ruim, nós somos ruins, nós somos defeituosos. E a hora que a máquina... estamos configurando ele, né? Então, exatamente. Assim, as pessoas têm que entender. O robô está respeitando aquilo que a gente está imputando, né? Então, assim, esse exatamente. Eu estava estudando sobre linguagem natural esse fim de semana, porque eu tinha ontem a preparação de uma palestra para um outro evento, e a gente ia falar exatamente sobre isso. E aí a Microsoft, ela adquiriu uma tecnologia, numa parceria com a OpenAI, que se chama GPT-3. E ela se aproxima demais da linguagem natural. Mas a gente treinou o modelo com mais de 175 bilhões de parâmetros. Então, é poderosíssimo. Você começa um texto e o algoritmo te escreve um livro, e te dá datas, te dá referências, só que, se você não tomar cuidado, ele vai replicar tudo o que leu. E a gente tem literaturas preconceituosas, então tem uma série de preconceitos que nós cultivamos e carregamos ao longo de toda a nossa história, que o algoritmo replica. Então, ele replica o mau comportamento do humano. E cabe aqui, aí entra o Spencer, que a gente tem que falar na regulação. Por que a gente está discutindo tanto da LGPD? Então, qual a importância de você regular, e acho que muitos de vocês devem ter assistido Social Dilemma, qual é a sensação de você ser totalmente manipulado? E aqui também o pessoal está perguntando, fala de deepfake, fala de diferentes tecnologias que colocam palavras na minha boca, e vocês vê a Tânia falando algo que nunca ela falou na vida, e você começa a manipular grupos e aumentar as polarizações. Então, como que a gente trabalha contra isso? Como que a gente usa uma legislação para fazer com que tenha o que nós costumamos dizer na Microsoft, o uso responsável da tecnologia? Por exemplo, o reconhecimento facial, nós estamos brigando para que isso seja regulado, para que, de novo, não se aumente preconceitos. A gente está discutindo que o dado pertence à pessoa, não à instituição, e a gente precisa que a pessoa autorize o uso. Então, eu vou ser manipulada se eu permitir, ou se eu ver vantagem na troca, meu dado tem valor. Então, aqui entra o lado, o juridiquês, mas entra a equipe preparada, o jurídico, o governo e grupos trabalhando, sociedade civil trabalhando na construção de políticas públicas que nos ajudem a nos defender.